e atravessássemos desertos inóspitos ou mergulhássemos nos abismos oceânicos para servi-lo. Somente nos solicitou que nos amássemos, sem desejar ao irmão tudo aquilo que não anelamos para nós próprios. É tão pequena a cota que ele nos solicitou, que não deixa de ser estranhável que nos embrenhemos pelo matagal das complexidades e desafios, para evitar atender-lhe a pele doçoroso e afável. Não temais a morte nem receeis a vida, porque uma é continuação da outra, já que estáis mergulhados no sublime oceano da imortalidade. A perspicácia dos vigilantes da impiedade acompanha-vos. Sede os vencedores do mal, onde quer que ele tente homiziar-se, nas paisagens do vosso coração ou nos encantados reservatórios da mente. Cantai a alegria de amar e de servir a doutrina que vos apresenta a bússola de orientação para o porto da plenitude. Jesus conduz a barca terrestre e leva com segurança ao seu destino. Após estas reflexões, reunimos-nos na instituição em reformulação de atividades a fim de prosseguirmos no mistério para o qual o grupo foi formado. 8. As atividades prosseguem. Encontrávamos-nos em uma área encantadora, próxima à praia, de onde podíamos ver o oceano a perder-se na imensidão, enquanto eu imaginava quais os mistérios e segredos que se encontravam submersos sob as suas águas, especialmente nas regiões mais profundas, onde o homem ainda não conseguiu penetrar em razão da terrível pressão. Quantas maravilhas estão ocultas, por enquanto, ao olhar, ao entendimento humano, que ainda se encontra em fase primária de descobrimentos. Desde muito jovem, durante a jornada terrestre, o mar sempre exerceu especial fascínio sobre mim. Não poucas vezes, fitava-o a regular distância desde as praias de branca areia adornadas de coqueiros balouçantes e refletia sobre a influência do magnetismo da lua nas suas águas volumosas, do equilíbrio da lei de gravidade, anelando por compreender um pouco que fosse a grandeza do Criador. Nosso venerando Dr. Bezerra, sentindo as ânsias de todos nós e captando certamente as reflexões silenciosas a que nos entregávamos, referiu-se: para onde nos dirigimos sempre defrontaremos a beleza da criação, os sinais de Deus que não estão apenas nos astros, conforme relatado nos Salmos, mas em toda parte, seja num minúsculo grão de areia, na florzinha delicada, no inseto leve e quase insignificante, assim como na glória estelar, nas incontáveis galáxias. Em tudo e em todo lugar, a divina harmonia apresenta-nos convites discretos ou severos para que nos voltemos para sua obra infinita e inexcedível, a fim de aprendermos os comportamentos compatíveis com as leis existentes, mantenedoras da ordem e do equilíbrio. E não obstante, já podemos anotar os imensos prejuízos causados pelas ambições desnaturadas, pela cobiça das nações ricas que pretendem mais poder e grandeza, interferindo no sistema ecológico do planeta glorioso que nos serve de lar periodicamente no processo de evolução. Já é possível perceber-se os distúrbios causados à natureza, aos seres sencientes e especialmente ao próprio ser humano. A poluição, ao lado das chuvas ácidas, vem destruindo cruelmente a vida vegetal e animal em cidades grandiosas, em razão da sua alucinada tecnologia egoísta, nas quais já quase não se pode respirar, onde o câncer ataca a infância em especial e os adultos em geral, necessitando-se de aparelhos de umidificação, aprisionados nos ambientes fechados, sem quase o direito de locomover-se ao ar livre, asfixiante e danoso. A natureza responde sempre conforme é tratada, e, nesse sentido, o desrespeito às suas leis faz-se responsável pelos distúrbios que ora se apresentam ameaçadores. É natural que ocorram alterações decorrentes dos processos que dizem respeito ao planeta, de acordo com as ocorrências normais registradas nos períodos anteriores. Na atualidade, porém, são somados aos fenômenos naturais as agressões provocadas pela moderna civilização ávida de poder e de prazer, sem os correspondentes compromissos de preservação do valioso patrimônio de que se constitui.
Felizmente, embora com algum atraso, espíritos de escola têm compreendido as funestas consequências dos abusos que se vêm praticando e levantam-se em protesto, através de organizações nacionais e internacionais respeitáveis, fazendo ouvidas suas vozes. Muito, porém, necessita ser feito para a manutenção da harmonia necessária às manifestações da vida no seu seio. Desde a ordem nos pensamentos às condutas ético-morais, de modo a ser modificada a densidade da psicosfera que envolve, portadora de miasmas pestilentos, de que se nutrem as multidões de infelizes desencarnados que lhe permanecem imantados, e propiciam complexas obsessões, para cujo atendimento a sociedade não está preparada, por ignorância dos elevados princípios espirituais. A visão materialista, no comportamento insano, mesmo naqueles que se dizem vinculados a esta ou aquela doutrina espiritualista, responde pelo desrespeito aos valores nobres que devem viger no imo de todos os seres humanos. Esse relevante mistério encontra-se reservado ao Espiritismo, pelos conhecimentos que proporciona a todos quantos lhe buscam as fontes inexauríveis. Com interferência do mundo espiritual nas condutas do mundo material, modificar-se-ão para melhor ou para pior, de acordo com a qualidade de que se façam portadoras, as condições existenciais. Como a lei de progresso, a vitória do bem e sua disseminação em toda parte imporão a fraternidade, a perfeita união com todas as coisas, conforme São Francisco demonstrou ser possível. Para a santificante operação da solidariedade entre todos em nome do amor e da caridade, deveremos unir-nos, cada qual oferecendo o que possui de melhor nas suas paisagens íntimas e assim desincumbir-se do dever de preparar a era nova pela qual anelamos. Agora, partamos. A noite havia chegado com as suas miríades de astros luminosos e o movimento na cidade se tornara mais agitado, naquela hora em que se buscava o lar após o dia de trabalho afanoso. Chegamos ao nosso recinto de acolhimento e o encontramos repleto de trabalhadores espirituais e de necessitados que chegavam para o benefício do esclarecimento e a terapia fluídica. Muitos semblantes encarnados apresentavam a máscara do sofrimento, do cansaço, da irritação, das pressões espirituais obsessivas. Desde antes, os encarregados espirituais do socorro haviam se preparado para os atendimentos, e pessoas abnegadas, levemente aureoladas por peculiar luminosidade, postavam-se nos devidos lugares para os socorros imediatos. A sala reservada à aplicação de passes encontrava-se preservada da invasão dos espíritos obsessores, exceção feita quando havia perfeita simbiose entre o enfermo e o seu perseguidor. Os demais, de natureza ociosa, perturbadores e viciosos, eram impedidos por barreiras vibratórias adredemente construídas. O irmão Elvídio recebeu-nos com demonstrações da sua habitual afabilidade, sua gentileza, e conduziu-nos à sala onde, a partir das 20 horas, teria lugar a atividade mediúnica. O ambiente estava repleto, já presentes os benfeitores encarregados da atividade, assim como os espíritos que se deveriam comunicar. Alguns se encontravam em padiolas, assistidos por generosos enfermeiros que os cuidavam, outros, taciturnos e deprimidos, apresentavam-se mergulhados em reflexões amargas, diversos se agitavam e estorcegavam sob as evocações da desencarnação, generosos guias atendiam uns e outros, confortando-os e encorajando-os para a renovação interior. Não havia, porém, qualquer tipo de desordem, porque tudo estava programado para desenvolver-se no horário próprio. Desse modo, o recinto dedicado às atividades mediúnicas deve, sempre que possível, ser preservado de altercações, de anedotário vulgar, de conversação fútil, de atividades não compatíveis com a lei da caridade, porque são oficinas hospitais de acolhimento a desencarnados em preparação para o atendimento que lhes fará grande bem. O novo orientador da reunião mediúnica, Marcelo,
que substituía o companheiro que renunciara à administração da casa, encontrava-se profundamente emocionado. Sabia do alto significado de uma reunião daquele gênero e considerava-se insuficientemente preparado, nada obstante confiante na misericórdia do Senhor e na proteção dos mentores espirituais. Médiuns e assistentes, cooperadores, passistas e dialogadores encontravam-se a postos, quando o diretor, sinceramente humilde, exorou a divina proteção para as atividades que deveriam ser realizadas. Sintonizando facilmente com nosso vídeo, de imediato se iluminou, enquanto o Verbo Superior criava uma psicosfera de alta magnitude. Terminada a exoração, Dona Márcia liberou a primeira comunicação psicofônica do responsável pela atividade de desobsessão que elucidou brevemente a programação da noite, tendo em vista as dificuldades promovidas por espíritos perversos da falange inimiga de Jesus, trabalhando em nobre sociedade espírita em outro bairro da cidade. Tratava-se de uma luta interna que surgira, por indução desses companheiros inditosos, entre duas irmãs que dirigiam a sociedade. Uma delas, mais experiente e humilde, assumira o compromisso de manter fidelidade à codificação espírita conforme elaborada por Allan Kardec. Amante da caridade sob todos os aspectos considerados, dedicava-se ao atendimento dos menos favorecidos pelos bens materiais, que nela encontravam a figura materna e paciente de verdadeira cristã. Como, porém, a casa houvesse crescido muito pelos benefícios realizados a todos quantos a buscavam, acorreram também pessoas mais afortunadas e elegantes, portadoras de cultura exigente sob o ponto de vista filosófico, que passaram a ser atendidas pela outra, mais jovem, a gentil Carolina. Entusiasta e menos conhecedora do espiritismo, era portadora de verbo fácil, que atraía os jovens, em razão das colocações mais concordes com as exigências sociais do momento, tentando demonstrar que o espiritismo não se envolve com as questões éticas, especialmente aquelas que dizem respeito ao comportamento sexual. Infelizmente, deixava a impressão de tratar-se a instituição de um lugar agradável, de um clube com tintas religiosas muito débeis, onde se pudessem debater todos os temas à luz da moderna psicologia, das audácias sociológicas e dos compromissos morais. Sem qualquer dúvida, era uma pessoa portadora de bons sentimentos, porém, mais comprometida com o mundo social do que com a limpidez e austeridade dos princípios da doutrina espírita. Em razão da falta de siso, atraía pessoas fúteis e vinculava-se a relacionamentos pouco recomendáveis. Inevitavelmente, sucederam-se os choques entre as duas trabalhadoras. Senira, a devotada servidora à causa, que estudava o espiritismo e o tinha na condição de consolador que Jesus prometera, mantinha-se gentil, bondosa, mas de caráter digno de verdadeira cristã. Carolina, menos cuidadosa com os valores do espírito, rebelava-se contra a ação da caridade material, especialmente aquela que envolvia os membros da instituição no auxílio aos irmãos da retaguarda, os filhos do Calvário que nos foram recomendados pelo Mestre, a fim de que os assistíssemos. A sopa distribuída aos esfaimados, a palavra orientadora e assistência física, econômica e mental, causavam-lhe mal-estar, porque preferia a convivência rápida, irresponsável, com outros membros do que sintonizavam com a sua forma de ser. Já se havia praticamente estabelecido a cisão interna, quando Senira recorreu, em fervorosa oração, ao auxílio do mentor espiritual. A reunião mediúnica daquele momento era destinada ao mister, embora os membros encarnados não soubessem. Sob a direção espiritual do venerando Dr. Bezerra, Astolfo, o guia espiritual da sociedade, que, na terra, fora franciscano devotado ao amor e renúncia, ora encarregado de orientar alguns companheiros antigos que haviam fracassado no apostolado do Santo de Assis, não ocultava a preocupação que o tomava ante o perigo de uma divisão perniciosa entre os membros da casa. Somavam-se a essa preocupação,
Alguns comentários menos dignos da vizinhança que se dizia incomodada com a presença de mendigos e de aflitos que se acotovelavam às portas do núcleo de socorro, aguardando amparo e direcionamento para as suas existências. Alguns chegaram a propor um plebiscito para a remoção da instituição de caridade para uma região afastada das residências de luxo. Curiosamente, não preocupavam aos moradores afortunados a invasão de traficantes bem vestidos que distribuíam drogas ilícitas a crianças, jovens e adultos, o jogo vulgar do sexo destituído de pudor e de significado edificante. Essas mazelas morais, que são as grandes feridas das almas aturdidas, pareciam dar maior destaque ao bairro elegante, onde praticamente tudo era permitido, estando seus moradores acima do bem e do mal. Entre os mendigos e sem-teto que faziam parte do grupo beneficiado pelo amor e pela caridade, havia um homem de meia-idade que Samira encontrara numa das suas excursões pelas praças desertas nas avançadas horas da noite. Desabrigado em estado de miséria orgânica, assim como moral e econômica, notou, a bondosa cristã, que se tratava de alguém que fora profundamente ferido pela existência e não tivera resistências para suportar os testemunhos da evolução. Acercou-se-lhe, por primeira vez, sendo reprimida com rudeza, mas não desistiu, terminando por conquistar-lhe a simpatia, praticamente arrancando da sombra da passarela onde se homiziava sob caixas de papelões e trapos. Começou a conversar com ele, a demonstrar-lhe simpatia, a convidá-lo para que fosse à instituição, e porque ele notou a posse de uma boa cultura intelectual, a que ouvisse o espiritismo. Mediante a oração e a simpatia sincera, conseguiu atraí-lo a uma das palestras hebdomadárias e, lentamente, arrancou-o da situação embaraçosa e infeliz a que se atirara. Poucos meses depois, tornou-se, sem o desejar, líder do grupo de necessitados, havendo mudado de vestuário, asseando-se, recuperando algo da dignidade que deixara para trás no trânsito das aflições. Henrique passou a ser útil, auxiliar os companheiros mais infelizes e tornou-se o intermediário entre os diretores do centro e os desamparados. Em reunião oportunamente programada para tratar da questão da assistência aos esquecidos, ele sugeriu que se adquirisse um terreno em bairro próximo, menos elegante, onde se poderia viver a ação da caridade moral e se dignificassem aqueles que necessitam de apoio. A ideia foi aceita unanimemente e logo foi nomeada uma comissão para atender a esse nobre objetivo. Naturalmente, os espíritos que conspiravam contra a ordem e o progresso da instituição rebelaram-se, tornando-se quase insuportável a situação entre as duas irmãs e os dois grupos litigantes que ameaçavam divisão. Nesse clima emocional e de interferência das trevas, aquela reunião seria de alto significado para a restauração da paz e o prosseguimento do trabalho de iluminação de consciências. Iniciada a reunião de desobsessão, após a comovida oração proferida pelo amigo dos desafortunados, foi concedida ao irmão Astolfo, diretor da instituição, a oportunidade de entretecer algumas considerações, de referir-se à coação psíquica que alguns membros estavam submetidos pelos adversários de Jesus domiciliados na erraticidade inferior. Ambas as irmãs de diversos diretores do centro encontravam-se presentes, adredemente convidados, somente que, na oportunidade, experimentavam peculiar sensação denotadora de algo especial. A irmã Samira, portadora de alta sensibilidade mediúnica, foi incorporada por perverso agressor, que era o responsável pelas dificuldades que se multiplicavam. Ele fora trazido, sem dar-se conta, pela nossa equipe e, quando percebeu que se encontrava em comunicação mediúnica, esbravejou com aspereza, apresentou ameaças, reagiu intempestivamente. A comunicação era perfeita e a transfiguração da médium fazia-se total. Com a voz rouquenha, o mensageiro da desordem interrogou com arrogância: "Como se atreve a impor-me esta situação desagradável?"
Faço parte do grupo dos novos dirigentes da instituição e mereço a consideração que me não é oferecida. Todos os presentes logo se deram conta da gravidade da comunicação e, habituados à concentração, afervoraram-se na prece intercessória, sem qualquer sentimento de animosidade ao visitante ou mesmo de antipatia pela sua presença. Sem qualquer precipitação, o diretor espiritual da reunião retrucou-lhe: "O caro amigo é muito bem-vindo à nossa reunião, convidado que se encontra por Jesus Cristo, que é realmente o diretor da nossa instituição. Nada temos com o referido Galileu. Faço parte do grupo daqueles que o detestamos e, desde há algum tempo, erguemo-nos para impedir o avanço das suas aberrações, que somente tem tornado o mundo pior. Aí estão as guerras, a vitória dos preconceitos de todo porte, sob disfarces inumeráveis, o fracasso da sua doutrina dominadora. Onde o reino dos céus que prometeu aos infelizes, aqueles que lhe fossem fiéis. Adentramo-nos neste recinto atraído exatamente pela falsidade dos seus ensinamentos, que são administrados de uma forma e vivenciados de outra. Onde o decantado amor, sequer entre duas irmãs consanguíneas que disputam primazia e dominação. Respeitamos as suas considerações, embora forjadas em sofismas hábeis e mentirosos. O Galileu referido prometeu o reino dos céus a todo aquele que se resolvesse por instalá-lo nas paisagens íntimas do coração, mediante a sua transformação moral para melhor, as alterações de comportamento em relação à existência ao seu próximo. Sem dúvida, as guerras e a violência aí estão. Mas são de todas as épocas, por causa da inferioridade moral das criaturas humanas, da predominância das suas paixões asselvajadas em detrimento dos sentimentos de elevação espiritual. Ademais, Jesus é pacificador enquanto aqueles que se lhe opõem são violentos e asselvajados, que se nutrem das emissões mentais e físicas daqueles outros que, na terra, se lhes assemelham. O caro amigo é um exemplo disso, como acabou de confessar, inspirando as pessoas a detestarem-se, a competirem quando deveriam compartilhar. As referidas irmãs não se encontrariam em situação de belicosidade não fosse a interferência do amigo e de outros da mesma lavra moral, por ausência de reflexão e amadurecimento espiritual. No infinito tudo se encontra, e, naturalmente, as dificuldades do momento serão equacionadas com facilidade. Nossa irmã Carolina deseja uma instituição nos moldes das frivolidades e prazeres humanos em razão da sua inexperiência existencial, enquanto nossa Senira permanece fiel aos propósitos abraçados desde o momento em que foi convocada à fundação da casa sob a inspiração do irmão Astolfo. Sem dúvida, embora os vínculos biológicos procedem de passado espiritual diferente, no qual se comprometeram e assumiram a responsabilidade de recuperação na atual oportunidade. Não nos importam essas divagações, porque estamos fixados em um programa de lenta extinção da atividade do Consolador que vocês dizem representar. O seu Jesus está morto e a sua doutrina estertora. Este é o momento da ciência e do poder social, econômico. Em toda parte, temos interferido para que a mentalidade humana aproveite-se dos favores do conhecimento tecnológico para o prazer até a exaustão. Enganados e atormentados pelos desejos infrenes, estimulamos a sociedade fútil fruição de tudo o quanto possa, pouco importando os princípios éticos, morais ou quaisquer outros. Gozar é a nova ordem, porém, gozar hoje, porque amanhã talvez seja tarde demais. E como dispomos de tempo infinito, aguardaremos os foliões da ilusão quando de retorno ao grande lar, quando os escravizaremos, qual fizeram conosco no passado, somente porque nos permitíamos manter crença diferente. A nossa programação é vasta e alarga-se por quase todos os segmentos da sociedade terrestre, afinal de que também fazemos parte. A vitória é nossa, porque o tempo das meditações, da pobreza, da renúncia, ficaram no passado,
nos tormentos daqueles que fugiam do mundo, portadores de problemas, fingindo ser para servir o seu mestre. O momento agora é o de desfrutar, de usufruir até a última gota a satisfação dos sentidos. Não cederemos o menor espaço para que os biltres das fileiras espíritas sobrevivam e escapem à nossa vigília. Estamos atentos. Com a voz inalterada, o nobre mentor interrompeu-o, afirmando com suavidade: não há um só exemplo do poder da violência em vitória larga, porque logo é interrompida por outros violentos mais escusos e cruéis. Enquanto isso, luz no Calvário, a mensagem do perdão e da caridade para com todos, permanece a lição do amor por sobre todas as calamidades que varrem a terra, e Jesus é o vencedor do mundo e das suas paixões, convidando-nos a segui-lo com ternura e abnegação. Imaginemos, num voo absurdo, que o programa que o amigo refere se triunfe aqui e ali, em razão das debilidades humanas, das ânsias de poder enganoso, que a morte dilui, o futuro é de Deus. Não há como deter-se a marcha do progresso. Se as criaturas permanecem nos seus propósitos mórbidos de destruição e de anarquia, as leis soberanas alteram-lhes a mente, os órgãos dos sentidos, encarceram-nos em reencarnações limitadoras, facultando-lhes o tempo necessário para a mudança de atitude. Ninguém foge ao tempo, nem se pode escusar ao progresso. O que posso afirmar é que ninguém nos afastará daqui. Quanto ao engano, não desejamos afastar, mas atraí-lo cada vez mais, a fim de que nos conheça e participe conosco da era nova de amor que se anuncia. Faz quantos séculos que o amigo e outros se debatem na escuridão da ignorância, no sentimento de rancor contra Jesus, em razão do fanatismo de alguns déspotas que se lhe apossaram do nome da doutrina, corrompendo-a. Mas eles também desencarnaram e retornaram, estando em processo de redenção, como é o nosso caso particular de espírito equivocado, em tentativa de reabilitação. Não é a primeira vez que nós mantemos contato com Jesus, mas este é o instante definitivo da nossa mudança radical para o seu lado, para o seu amor. Não somos inimigos, meu irmão. Temos ideias diferentes por enfoques equivocados de sua parte. Dominado por larga hipnose, vitimado por inclemente inimigo de si mesmo e da verdade, você deixou-se conduzir até este momento pela ignorância do bem. Você irá despertar, reconhecer o amor de Jesus e a vitória da ternura ante a crueldade, do sentimento de compaixão em relação ao ódio. De imediato, o irmão Germano Passos acercou-se da médium em transe profundo e aplicou passes de despertamento mental na entidade comunicante, enquanto lhe dizia de maneira monocórdia: acorde, reveja o seu passado. Quase de imediato, o espírito pôs-se a chorar copiosamente, revendo os dias que precederam ao seu martírio no passado, quando fora vítima das perseguições espanholas através do Santo Ofício. Podia-se perceber-lhe a aflição, e ver-se-lhes os clichês mentais arquivados no inconsciente, que revelavam a sua situação de explorador de outros companheiros, o infame comércio de moedas com juros extorsivos, a impiedade na cobrança daqueles que não podiam pagar os empréstimos absurdos. Igualmente, apareciam à nossa vista as atitudes de mesquinhez e de injustiça que praticavam, quando foram arrancados do lar e atirados, uns, às labaredas, outros, às prisões infectas. Não existem efeitos sem causas equivalentes, adiu Dr. Bezerra. O irmão apresenta-se como vítima inocente. Vítima, sim, inocente, porém, de forma alguma, já que as suas paisagens mentais e morais são tenebrosas. Agora deve dormir, a fim de despertar para novos cometimentos que o libertarão das densas sombras das ações nefárias. E porque o aflito estorcegava na médium, foi retirado carinhosamente e colocado em maca especial a fim de ser transportado para recinto próprio em nossa esfera de ação. Recebendo passes revitalizadores, a dedicada médium recuperou a lucidez. Nesse momento,
Carolina pôs-se a chorar copiosamente. Inspirada pelo irmão Astolfo, deu-se conta da maneira como se vinha comportando, tornando-se pedra de tropeço na instituição. Refez, mentalmente, a trajetória existencial, avaliou quanto a irmã representava para ela desde os dias em que a orfandade pela ausência da mãezinha já viúva bateu-lhe as portas dos sentimentos. Compreendeu, naquele momento, o alto significado do Espiritismo na sua missão consoladora e iluminativa e pôs-se a formular propósitos de mudança de conduta. As lágrimas que lhe refrigeravam o coração também diluíam as construções mentais, resultado das frivolidades para a nova programação espiritual. Outras comunicações tiveram lugar e, ao final, a palavra esclarecedora do Dr. Bezerra de Menezes conclamou-nos a todos a responsabilidade para com o patrimônio espiritual que Jesus nos entregou, a fim de que o conduzamos com elevação e sacrifício. Os espíritos atendidos foram removidos para áreas específicas de nossa esfera e, às 22 horas, a reunião foi encerrada com a prece proferida pela nossa irmã Senira. 9. Amplia-se a área de trabalho. Aquela havia sido uma reunião especial, em que as duas instituições dedicadas ao bem uniram-se para firmar propósitos de fidelidade a Jesus, desarmar os emaranhados fios da intolerância e dos desplantes em referência à pulcritude do Espiritismo. A doutrina que Jesus nos oferece diz respeito à vida imortal, não se trata, portanto, de um código de ética transitório, para acomodações e conforto durante a vilegiatura carnal. Sobretudo tem a ver com a realidade do ser indestrutível, não somente com os seus desequilíbrios, não sendo uma nova caixa de Pandora para a solução de problemas como vem sendo utilizada pelo desconhecimento de alguns membros que nela morejam. A existência física é bênção incomparável, mediante a qual a consciência do se desperta e faculta o entendimento de valores que jazem adormecidos nos refolhos do ser. Longa ou breve, é sempre transitória, e tem por objetivo alertar o ser humano para sua realidade transcendental, especialmente ante os sofrimentos que rompem de todo lado e a impermanência material. Quando se conhecer profundamente o significado da revelação imortalista, alterar-se a conduta moral, e os objetivos essenciais da existência passarão a um plano de maior relevância, por abrangerem mais do que o breve período carnal, alongando-se em direção à imortalidade. Henrique, por exemplo, o irmão caído na estrada, que fazia recordar a vítima do assalto narrado por Jesus, na parábola do bom samaritano, à medida que despertou da hipnose do mal e conheceu alguns dos princípios espíritas, operou uma revolução interna digna de louvor. Havia sido, na juventude, advogado promissor com uma brilhante carreira, vivência social invejável, mas sem resistência para as reparações que lhe estavam no programa evolutivo, em decorrência do comportamento soberbo de existência próxima à passada. Envolveu-se nas armadilhas do sexo e do álcool nas altas rodas da ilusão, apaixonando-se por jovem leviana e exploradora, que o desnorteou completamente, após exaurir-lhe os recursos econômicos, e logo abandonou quando se lhe apresentaram alguns sintomas de tuberculose pulmonar. Sem uma fé religiosa racional que o ajudasse a compreender as vicissitudes, mergulhou mais fundo no álcool e na drogadição, quando foi conduzido por amigos apledados a uma clínica de tisiologia, no qual, após um ano de sofrimentos, teve o mal estagnado, conseguindo a cura clínica, não, porém, a saúde real. Deixou-se consumir pela paixão doentia e, descendo os degraus do infortúnio, terminou na rua, à semelhança de outros tantos sofredores que se perderam a si mesmos. A bondade cristã de Senir ergueu vagarosamente, apresentou-lhe novo rumo e diferente significado existencial, no qual poderia auto-encontrar-se e tornar-se credor de uma vida harmônica. Nesse momento, mesmo em recuperação difícil dos vícios que se permitira,
descobriu na arte de ajudar o sentido psicológico para a sua existência despedaçada. A sua proposta para um núcleo de socorro em bairro modesto passou a preencher-lhe os espaços mentais, aproximar-se mais da instituição de amor, que lhe ensejava a recuperação interior. As dificuldades que assaltavam a sociedade haviam criado situações conflitantes, uma rede bem tecida de intrigas e maledicências, grupos hostis uns aos outros, enquanto se ensinava a cordialidade e amor. A partir da libertação do adversário espiritual, mudar-se-iam os comportamentos, porque Carolina, ao despertar para sua realidade pessoal, começou a elaborar um plano de edificação moral interna e a trabalhar em favor do próximo em qualquer situação em que ele se apresentasse. As instituições de qualquer porte devem manter relacionamentos fraternais de sustentação, a fim de se ampararem nos momentos difíceis, sempre preocupadas em fazer o melhor conforme os ensinamentos do Mestre, sem as infelizes competições muito do agrado do ego doente ou daqueles que as constituem. Enquanto os benfeitores exultavam ante os primeiros resultados promissores, as criaturas experimentavam alterações significativas na emoção e no prazer de estarem juntas a serviço do bem. Fazia algum tempo que uma veneranda sociedade espírita com digna folha de serviços ao Senhor e à humanidade estava sendo sitiada por inimigos suezes da verdade. Sob a sua inspiração, lentamente se infiltraram nas suas fileiras pessoas inescrupulosas e de boa aparência, loquazes e de projeção social, com propósitos exibicionistas de poder e de grandeza, ao considerarem o imenso patrimônio material que a tornava muito bem situada entre as demais, suas correligionárias. Com excelente programa de divulgação doutrinária, houve um grande progresso social, e passou a desfrutar de respeito e consideração na comunidade em que se encontrava fixada. No entanto, é normal que a grande árvore, quando tomba, produza muito ruído, enquanto que, ao crescer, o fenômeno dá-se em silêncio. Sitiada pelos adversários desencarnados do Cristo, começaram a surgir as disputas mesquinhas pelos cargos de projeção, formando-se grupos que se antagonizavam, embora mantendo a aparência jovial que lhes disfarçava os sentimentos. As suas atividades mediúnicas, nada obstante os cuidados dos mentores espirituais, passaram a apresentar excentricidades, a adoção de teorias absurdas, falsamente rotuladas como científicas, sem qualquer estrutura dessa natureza, diminuindo seu atendimento aos sofredores desencarnados, por serem experiências do passado, já ultrapassadas. Concomitantemente, como sempre ocorre, surgiu um grupo falsamente intelectualizado, para combater os denominados serviços de desobsessão, que passaram a ser transferidos para programas psicoterapêuticos, chegando-se a substituir, para uma linguagem técnica, os demônios referidos no Evangelho pelos conflitos que seriam os demônios reais a afligirem as pessoas. O desfile das vaidades, num crescendo contínuo, praticamente expulsou os espíritos nobres da sociedade espírita, tornando-a paradoxal o agrupamento de espíritas sem espíritos. Nesse crescendo de presunção em autodesenvolvimento, surgiram os descontentes com os administradores fiéis que desejavam preservar o patrimônio que lhes fora confiado, e logo as calúnias e disputas encarregaram-se do trabalho interno de destruição, quais cupins que invadiram madeira nobre e não foram percebidos, mantendo a aparência brilhante, mas internamente em decomposição. No passado, os desafios aos espíritas procediam do mundo exterior, sendo fáceis de percebidos e mesmo superados. Na atualidade, porém, a crueza da perseguição é de natureza interna, na intimidade das próprias instituições, por invigilância de alguns adeptos que não se permitem penetrar pelo conhecimento verdadeiro da doutrina. Adicionando-se a essa fragilidade moral, as perturbações provocadas pelos inimigos invisíveis, que se comprazem em gerar conflitos, sobretudo, trabalhando as imperfeições morais daqueles que lhes tombam como vítimas.
O Espiritismo é doutrina eminentemente cristã, fixada nos postulados exarados pelo Mestre Jesus, devendo os seus adeptos estar vigilantes, a fim de que os pruridos da vaidade, da presunção, do orgulho não os dominem. Toda edificação que tenha deficiência na sua base está sempre ameaçada de ruir. Assim, devem ser considerados os labores espirituais que deverão reger as consciências humanas no porvir, construídos na lealdade de princípios e de conduta, com os seus membros profundamente vinculados à oração, à vivência dos pensamentos saudáveis, não dando campo mental à futilidade nem às cruezas deste momento aflitivo. A sociedade espírita são os membros que a constituem, não a aparência material, as suas estruturas físicas, mas os serviços iluminativos que nela se operam, a paciência e a compaixão para os desnorteados que a buscam, onde vibra a lição ímpar da caridade, que deve sempre ser praticada conforme as circunstâncias e o momento, jamais adiada sob justificativas organizacionais, porque, quando é muito discutida, o socorro emergencial chega tardiamente. Indispensável que os espíritas se conscientizem de que o Evangelho é muito mais do que um dos belos livros de que a humanidade tem conhecimento, sendo um tratado de conduta e um tesouro para ser aplicado em todos os momentos da existência humana. Naquela mesma madrugada, após as atividades de amparo à nobre casa do irmão Astolfo, nosso grupo dirigiu-se à entidade que padecia a constrição das trevas e se encontrava em verdadeiras batalhas, nas quais o ódio contorcia as relações antes amistosas e a violência das paixões descera a nível insuportável. Ao invés de serem estudados os problemas em conjunto fraternal, como recomenda o dever cristão, alcançavam as páginas dos jornais, em escandalosas acusações de peculato, de abusos de poder, de apadrinhamentos e desvios de verbas, desmoralizando na opinião pública o trabalho de muitos decênios de abnegação e de luta. Igualmente pairavam ameaças de processos por parte de alguns dos seus diretores, de intervenção judicial e até mesmo policial. A situação estava insustentável. De nada valiam as admoestações dos guias espirituais que sofriam a ingratidão dos seus pupilos e também eram acusados de mistificadores a serviço dos companheiros denominados corruptos, quando não anuíam as suas condutas perversas. O escândalo sempre encontra ressonância nas mentes ociosas, e os conflitos pessoais, nesses momentos, tornam-se armas de acusação e de vingança imprevisível. Quando se atinge esse estado de ânimo, é quase inútil qualquer tentativa de reconciliação, porque cada oponente se oculta no bastião escuro do seu interesse e desloca-se emocionalmente da realidade para sintonizar com os objetivos inditosos que, no momento, acalenta. Nada obstante, os serviços edificantes ali realizados na sucessão dos anos haviam feito a instituição granjear grande número de espíritos reconhecidos que velavam pelo seu progresso, lutavam pela preservação do seu patrimônio moral e espiritual, insistiam na ação do compromisso cristão iluminativo. Foram esses beneficiários, desde criancinhas, amparadas em momento próprio, enfermos e desvalidos do passado, necessitados do presente e trabalhadores amorosos que formavam a muralha de resistência ao mal, embora sofrendo enfrene agressividade de todos os lados, fiéis, porém, à obra de caridade e de libertação de consciência. A instituição, por muitos títulos, rica de méritos, estava inscrita no livro do Reino dos Céus pela obra de construção do amor e da verdade na terra. Seus fundadores e antigos cooperadores, agora desencarnados, embora lamentando profundamente a situação de que muitos não se davam conta, que dizia respeito à interferência das forças das trevas, que tentaram em seu tempo enfrentar o próprio Mestre, e agora operavam com maldade, buscavam preservar a psicosfera de harmonia entre os que permaneciam fiéis ao programa de amor, ao mesmo tempo fortalecendo-os, a fim de que se mantivessem em silêncio, sem defesas injustificáveis,
quais Jesus no pretório, porque a verdade não necessita de palavras e sempre triunfa. Nesse amálgama de sentimentos vários de amor e de gratidão, reuniram-se e rogaram ao Senhor da vida sua interferência pessoal, a fim de que os danos já causados não desanimassem os lidadores fiéis e a obra pudesse sobreviver à tempestade voluptuosa. Como consequência, o nosso grupo de ação deslocou-se para as sedes da veneranda sociedade, a fim de serem tomadas providências mais radicais, com o propósito de modificar-se a paisagem danosa e ameaçadora. Os mentores da sociedade haviam programado um encontro espiritual entre as duas alas em dissidência, em tentativa de atenuar a gravidade da situação, demonstrando a interferência das trevas no delicado processo de agressividade. Cooperadores das primeiras horas, que morejavam do nosso lado, foram adredemente convidados, e especialistas em desobsessão que, desde há muito serviam na instituição, encontravam-se convocados, bem como dedicados médiuns e assistentes fiéis aos postulados de união e de entendimento para a magna reunião, que logo mais deveria ter lugar. Quando chegamos ao edifício, encontramo-lo envolto em densas vibrações negativas, embora, vez que outra, brilhassem relâmpagos que tinham a finalidade de diluir as construções deletérias acumuladas nos últimos meses. Entidades de baixa condição moral rodeavam o prédio ou acotovelavam-se, curiosas umas, zombeteiras outras, e pronunciavam epítetos degradantes em relação aos servidores dedicados ao dever. Igualmente, espíritos generosos que participavam dos compromissos iluminativos adentravam-se, e dirigiam-se para as atividades a que se vinculavam, embora avançada a hora da madrugada, quando atendiam aos mais necessitados surpreendidos pelas injunções penosas da existência. Fomos recebidos, à porta de entrada, pelo fundador da instituição e o nobre dirigente espiritual que se destacava pela beleza refletida na face e a tranquilidade que exteriorizava, fruto da sua perfeita comunhão com as esferas mais elevadas. Alguns dos convidados reencarnados já se encontravam no recinto dedicado às conferências, numa das salas menores, enquanto os diretores e os divergentes eram conduzidos aos lugares reservados antecipadamente. Às 2 horas da madrugada, com o recinto repleto, onde se respirava um clima de expectativa, embora as expressões de desagrado de alguns companheiros que reencontravam aqueles contra os quais se voltaram dominados por transtornos graves. Não pude evitar a reflexão de que todos éramos irmãos que compartilhávamos dos mesmos ideais cristãos, apresentando-se alguns como inimigos figadais que se combatiam com certa ferocidade, chegando ao extremo de tal comportamento ameaçar os alicerces espíritas da nobre sociedade. Recordei-me, então, de como somos frágeis e nos deixamos intoxicar pelas emanações mobíficas das trevas, evocando a cena da Jerusalém transformada, muito diferente do dia em que o Filho do Homem a penetrara montando o jumentinho, sem qualquer arma de triunfo ou ambição guerreira, mas pacificador por excelência. Rememorei o povo simples em saudação festiva, erguendo palmas e atirando flores, para logo passar a cena hedionda do julgamento no pretório. Mesmo Pilatos, pusilânime insensato, perverso e desumano, não lhe vê culpa e deseja libertá-lo, enquanto a mesma multidão, assolada pelos perversos representantes do Sinédrio tomada pelos espíritos do mal, pediam a sua crucificação, mesmo sabendo que ele era justo e bom. Os inimigos desencarnados constituem pesada carga psíquica sobre a humanidade física, por serem as almas despojadas da organização fisiológica ainda aprisionadas nas paixões inferiores, em vãs tentativas de lutar contra as soberanas leis da vida. De alguma forma, representam um mito de Lúcifer, que se teria rebelado contra Deus e fora expulso do paraíso para as hienas infernais. Desencarnando sob o fardo do ódio e dos anseios de vingança contra os seus irmãos, reúnem-se em bandos e cidades onde se acreditam livres da interferência divina,
e lutam com ferocidade contra o amor e a solidariedade, os formosos comportamentos saudáveis e promotores da felicidade terrestre, sempre relativa. Por verem nos espíritas, os discípulos de Jesus, ora devotados à instalação do reino dos céus entre as criaturas humanas, têm-nos como adversários e investem contra os seus compromissos de fidelidade ao bem. Recorrem, sem dúvida, às leis de causa e efeito, e se utilizam das brechas morais para se conectarem, iniciando os lamentáveis processos de obsessão. Não apenas contra os discípulos da terceira revelação, como é óbvio, porém contra todos aqueles que se afadigam pelo bem. Portadores de grande crueldade uns, outros enganados sob a indução de hipnose profunda, acreditam, irresponsáveis e alucinados, que poderão aumentar o caos moral no planeta, enquanto se locupletam nos tremendos fenômenos de vampirismo e de obsessões inomináveis. Não poucos males que vitimam a sociedade têm as suas matrizes na erraticidade inferior, onde pululam em conúbios morbíficos com os seus chefes arrogantes e prepotentes que se atrevem a ignorar a divindade. Neste momento, quando se opera a grande transformação do mundo de sofrimentos em direção de melhores condições espirituais e morais, reforçam os seus propósitos maléficos por perceberem que a luz do Calvário é via de libertação. Naturalmente, as instituições que abrigam os servidores da verdade de todo o matiz, seres humanos ainda imperfeitos que são, fazem-se vítimas das suas induções destrutivas, por utilizarem das mazelas derivadas do egoísmo e do orgulho ainda predominantes em a natureza humana. Chegar a época das eleições regimentais para a administração da emérita entidade. Iniciaram-se os propósitos perversos vagarosamente, em silêncio, através da urdidura da maledicência disfarçada com lamentos, censuras veladas ou claras, tomando vulto, na razão direta em que acusações legítimas ou não tomavam forma e avançavam no rumo do escândalo. Esqueceram-se os bons e laboriosos amigos de que o escândalo, que é necessário, ocorrerá, mas é necessário muito cuidado, a fim de que se não torne o detonador dele. Nada passa despercebido do divino administrador, que dispõe de recursos inimagináveis para disciplinar a rebeldia, corrigir os erros, advertir e orientar todos aqueles que se equivocam. Não se trata de covardia moral ou anuência com as irregularidades, mas de confiança irrestrita em Deus, sempre fazendo o melhor que lhe esteja ao alcance, tirando a trave do olho, esquecendo-se do argueiro no seu próximo. Os impulsos do ego, os estímulos em favor das competições infelizes, as revoltas surdas, abafados pelas mágoas e rancores acalentados, irrompem em forma de defesa do bem e dão lugar às interferências realmente infelizes que destroem edificações planejadas no mais além em todos os tempos. Nos primórdios do cristianismo nascente, as heresias tornaram-se tão volumosas que destruíram as bases do amor que deve viger entre os discípulos de Jesus, dando lugar a sínodos, concílios, extravagantes reuniões de caráter político e econômico, com total esquecimento do bem e da fraternidade, conforme ensinara e vivera Jesus. Simultaneamente, as perseguições do Império Romano tomaram vulto, porém, ao invés de anularem ou diminuírem o fervor dos mártires, deram-lhe vitalidade para que fosse perpetuada a mensagem em forma de renúncia, abnegação e sacrifício. No entanto, as divisões, filhas do orgulho e da presunção de alguns teólogos que passaram a história como pais da Igreja, dividiram em grupelhos de discípulos discrepantes, excomungados uns, abençoados outros, distantes da humildade do homem de Nazaré, que pôs o amor acima de toda e qualquer injunção ou acontecimento. Na atualidade, os maiores desafios e testemunhos já não são fora das fronteiras dos núcleos de iluminação, porém, dentro delas, repetimos, pelo ouvido da simplicidade, da pobreza, da ternura entre todos, da abnegação junto aos filhos do Calvário,
que vêm sendo substituídos pelos poderosos do mundo, enganados em si mesmos e enganadores dos seus amigos. É, portanto, favorável o campo para as dissensões, porque cada indivíduo se acha no direito de criticar, de impor suas ideias e opiniões nem sempre corretas, de transformação lenta, mas segura, de modificar o celeiro de luz em clube de frivolidade, de clínica em favor de várias terapias sem apoio evangélico, de disputas por projeção e destaque, pela rudeza no trato, pela autopromoção, devaneios que ficam e se decompõem com os despojos materiais, após a morte física. Quando, pois, se fale sobre obsessões e perseguições espirituais de nível inferior, tenha-se o cuidado de tentar descobrir as fontes de onde procedem, as circunstâncias em que se dão, as tomadas para ligação dos plugs, identificando a faixa vibratória na qual se encontram antenados. É sempre muito fácil diagnosticar-se o mal nos outros, apontar-se àqueles que se extraviam e se encontram em processos perturbadores, sem valores morais para auxiliar sem censura, para contribuir em favor da sua recuperação, considerando-se que o grupo é importante e, numa corrente, quando um elo se enfraquece, toda segurança periclita. Havia-se instalado terrível perturbação na casa de amor, agora sob os camartelos dos rancores e das censuras incessantes, das inimizades que substituíram as antigas afeições, ameaçando as construções respeitáveis que haviam sido realizadas com o sacrifício de mulheres e homens abnegados do passado assim como do presente. Naquela madrugada, portanto, adredemente preparada, encontravam-se os litigantes encarnados trazidos pelos mentores, as suas vítimas e também os algozes desencarnados que as telecomandavam espiritualmente. O ambiente respirava diversificadas vibrações. Alguns dos convidados ao despertarem e notarem a presença daqueles aos quais acusavam, não podiam ocultar os sentimentos de antipatia e ressentimento, enquanto outros, comovidos, dando-se conta do que estava acontecendo, deixavam-se dominar pela oração e súplica a Deus em favor próprio, assim como do conjunto. Preparado o ambiente, após esclarecimentos do venerando médico dos pobres, uma diáfana claridade em tonalidade azul suave fez-se no ambiente e ouvimos delicada música com efeitos terapêuticos, à semelhança de um bálsamo sobre superfície ardente e dolorosa. Nesse comenos, vimos entrar venerando Marte do cristianismo primitivo, acompanhado por iluminados benfeitores que conseguiram transformar com a sua presença o ambiente, diluindo as construções mentais de antipatia e as vibrações de mal-estar em clima de harmonia e de esperança. Os médiuns da instituição convidados encontravam-se ao redor da mesa de atividades espirituais, como ocorre no dia a dia das casas espíritas para o bendito Ministério de Socorro. O visitante especial acercou-se do dirigente do trabalho, nosso irmão Augusto, inspirou-o a levantar-se com uma voz harmoniosa e exorou a proteção do Mestre inovidável para as realizações que iriam ter lugar. Sua dúlcida voz evocava os dias do martírio, quando a fidelidade dos discípulos era superior e a sua abnegação, acompanhada pela morte, iluminava as noites terríveis dos espetáculos circenses em louvor ao sublime crucificado. Pétalas de luz diáfana caíam sobre todos nós, como resposta dos seus esplendorosos às súplicas angustiosas dos novos discípulos de Jesus. 10. Encontro com a verdade. Dulcificados pela superior vibração da prece ungida de amor e de ternura imensa, ouvimos um tumulto, vozes em altercação em um idioma oriental, quando, repentinamente, adentraram-se diversos espíritos assinalados pelas faces congestionadas, destacando-se um deles, que não disfarçava a ira e a presunção, acolitado por verdadeira corte de bajuladores de muito baixo nível moral. Parecia uma horda de vândalos, quais aqueles que, várias vezes, levaram à destruição a Europa no passado, e o repetiram diversas outras,
deixando as marcas da violência terrível por onde passaram, inclementes. Os membros da reunião encontravam-se em recolhimento de prece silenciosa, enquanto nosso grupo e os diretores do trabalho, bem como o venerando convidado, mantivemos a serenidade própria para a justa que parecia inevitável. Os médiuns irradiavam suave claridade, fruto da concentração